precificar. Tem gente que põe preço de cabeça, né? Vê o preço consultando o Google, aí vai e coloca o preço. Quem nunca, né? Tem que fazer pesquisa, tá, gente? Mas a precificação é feita de acordo com a nossa realidade, principalmente, né? E eu vou começar falando aqui o que não pode ficar de fora e explicar o que é cada coisa, tá bom? Então, eu sugiro que você pegue um papel e caneta e você anote esses pontos principais aí, tá bom? Então, eu vou começar explicando o que não pode ficar de fora. E assim, você tem noção aí o que faz parte do valor do seu artesanato? Eu imagino que na sua cabeça, né, principalmente a gente que trabalha em casa, acho que é só o material que a gente gasta, né, para fazer uma bolsa, seja o que for aí. Mas não, tá? Eu vou falar todos os itens aqui. Com a minha planilha aqui, para ir lembrando dos itens e explicando para vocês, porque são muitos pontos, tá? O primeiro que vocês têm que anotar aí é a mão de obra. O que é a mão de obra? É o prolabore. Prolabore é o nosso salário. Você tem em mente quanto você tem como meta de salário? Porque a gente não pode tirar o que dá, o que você vende. Depende de quanto eu vendo num mês. Porque se você não trabalha com metas, você não consegue atingir seus resultados. Você tem que ter essas metas diárias, tá? Eu, por exemplo, tenho que vender X por dia. Se eu não vender nesse dia, eu sei que eu tenho que correr nos outros dias, para não fechar o mês no vermelho, tá? Então, para você achar o valor da sua hora, para você saber quanto vale a sua hora trabalhada, você precisa definir quanto você quer tirar de salário por mês. Isso não pode ficar solto, tá? Então, eu não sei vocês, mas eu trabalho para ganhar dinheiro, tá? Então, vamos chutar aí um prolabore de, no mínimo, para minha realidade, tá? R$ 3.000. Menos que isso, para minha realidade hoje, não consigo me manter, não dá. Porque tem o meu, tem da minha mãe e fora as outras despesas. Estou falando só de prolabore. Então, define aí quanto você tem como meta de salário. Qual o seu prolabore? R$ 1.500? Se você está começando, você acredita que isso seja atingível para o seu momento hoje? Então, você vai anotar aí o seu prolabore, 1.500, 1.000, 2.000, tá? Então, terminando essa live, alinha isso nas suas ideias e na sua realidade atual, tá? Então, o que não pode ficar de fora, é a sua mão de obra, que é o seu salário, seu prolabore, tá? O item 2 são as despesas fixas. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que você paga, que você tem que pagar mensalmente, vendendo ou não. E são itens que você usa para trabalhar. Energia elétrica, sua conta de telefone, sua conta de internet. Se você paga o seu INSS ou o seu MEI, que tem que pagar, quem trabalha, né, como autônomo, tem que pagar isso, né? Você está cuidando do seu futuro. Então, essas são as principais despesas fixas, tá? Isso não pode ficar de fora. Então, anota aí. Despesas fixas. Telefone, luz, internet. Charlene, mas quem paga a luz de casa é meu marido. Mesmo que você não pague, gente, considere como se você pagasse sim. E não o valor total, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu estipulo um valor, né? Porque é a mesma energia para a família toda, mais o trabalho. Então, eu determino um valor por mês e coloco isso como despesa fixa, tá? Internet, que eu uso muito, telefone, então isso sim entra como
despesas fixas também. Então, esse é o item 2, tá? Variáveis também não pode ficar de fora. São aquelas que você... essas despesas, elas só existem quando a venda acontece. Que é taxa de cartão, se você usa a maquininha, né? Então, não é toda venda que você usa o cartão. Às vezes a pessoa te paga em dinheiro, tá? Aí vocês vão entender isso melhor no final. Mas tem que anotar aí, tá? Taxa de cartão, comissão, se você tem alguém que vende para você, tá? Comissão não pode ficar de fora, embalagem. Então, essas coisas são despesas que você acaba tendo sempre, né? Porque a gente não vai comprar toda vez uma embalagem, um cartão. Não, né? Isso você compra de uma vez só. Mas você só tem no final quando a sua peça sai, né? Quando ela sai do seu ateliê e vai para o consumidor, tá bom? Então, essas são as despesas variáveis. Então, isso não pode ficar de fora também. E o custo do material em si, da peça, né? Isso fracionado. E aí vocês vão entender como a gente faz aqui para chegar no valor final, tá? E a sua margem de lucro, tá? Porque tudo isso que eu falei aqui vai estar embutido no valor da peça, mas são despesas. E você tem que ter o lucro. No final de tudo, tem que ter o lucro na venda, tá? Que é o quê? É o que fica, né, a mais quando você paga todas essas despesas. Então, dentro do valor dessa peça, você tem o valor do seu prolabore, das despesas fixas e variáveis e a sua margem de lucro, tá certo? Então, isso aí não pode faltar de jeito nenhum, tá bom? Então, eu vou repetir para você anotar, se você ainda não anotou, tá? Mão de obra, o seu prolabore, despesas fixas e variáveis, o custo do material da peça e a margem de lucro, tá? Então, são 4, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mão de obra prolabore, despesas fixas, despesas variáveis, o custo de material e a sua margem de lucro, tá certo? Então, o que você vai pegar e vai fazer? Agora presta atenção, bastante atenção, tá? Você vai pegar o valor do seu prolabore. Eu coloquei aqui no meu exemplo 3.500, tá? E você vai dividir pelos dias trabalhados. Dividiu pelos dias trabalhados, o valor que der, você vai dividir pelas horas que você costuma trabalhar no seu dia. Geralmente a gente trabalha mais ou menos o mesmo tanto de horas por dia, né? Então, uma média aí, eu coloquei aqui como se fosse um horário comercial, 8 horas, tá? Então, você vai dividir o valor do seu prolabore pelos dias trabalhados, eu coloquei 24 dias, tá? E o que der, o resultado que der, você divide pelas horas trabalhadas. Então, aqui, a minha hora, o valor da minha hora deu R$ 18,22, tá? Deixa eu anotar aqui. A minha hora deu R$ 18,22, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa com as despesas fixas, certo? Então, eu coloquei aqui um total de despesas fixas. Telefone e internet. Só um exemplo, tá? Tem mais coisa. Deu R$ 180. Aí, faço a mesma coisa. Divido pelos dias trabalhados. E depois, o que der, eu divido pelas horas trabalhadas, tá? Aqui deu despesas fixas, deu R$ 1,71, tá? O que é prolabore, é o seu salário. Prolabore é o salário, tá? Esse nome é dado para quem trabalha, para quem faz seu próprio salário, tá? É o prolabore.
Então, eu coloquei aqui nessa conta, tá? A hora é as despesas fixas, tá? E aí, vem a parte do custo com material, tá bom? Eu tô usando aqui como um exemplo uma bolsa, tá? Aqui eu não tenho como mostrar a bolsa, mas como exemplo uma mochila, tá? Aí eu coloquei aqui todo o material que eu usei, meio metro de tricoline, meio metro de forro, meio metro de manta, 1,5 metro de alça, 1 metro de zíper, 2 cursores, coloquei os itens básicos, tá, gente? E aí, esse meu total de material deu R$ 28,20, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui o valor da minha hora já, o valor das minhas despesas fixas, e esse valor do material, ele entra como despesa variável, tá certo? Aquela parte de cartão, embalagem, isso a gente não vai colocar aqui, vocês vão entender o porquê disso no final, tá? Então, já coloquei aqui, ó, já tem o valor da minha hora, o valor das minhas despesas fixas e o valor da mochila. Aí, vamos supor que para eu montar essa mochila, eu levei 2 horas, certo? Então, quanto vale a minha hora? A minha hora vale R$ 18,22, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer R$ 18,22 vezes 2, que vai dar R$ 36,44, tá? Multiplico também o valor das despesas fixas. Eu não levei 2 horas para fazer? Então, eu vou pegar esse R$ 1,71, tá? Isso vai ser o mesmo valor sempre. Se tiver muita alteração, aí você tem que atualizar isso daí, você tem que acompanhar. Então você vai multiplicar também pela quantidade de horas que você usou para fazer essa peça, tá? Que deu aqui 3,42, certo? E aí, eu vou somar aqui o custo do material. O custo do material eu não vou multiplicar, eu só incluo nessa soma, tá? Então, é importante você ter definido quanto você pretende ter de Prolabore, para você justamente achar o valor da sua hora, tá, gente? Mas, ó, isso tem que ficar muito, muito claro, muito definido aí na realidade de cada um. Tem gente que trabalha só meio período. Fica difícil você colocar um Prolabore muito alto se você trabalha só meio período. A não ser que você seja uma máquina e consiga dar conta do recado, né? Se você tem poucas horas para trabalhar, para atender sua demanda, então você não vai conseguir colocar um valor de trabalho muito alto. Em contrapartida, você também vai vai dividir esse valor por menos horas, né? Por menos horas. Então isso não vai prejudicar o valor da sua hora no final, tá bom? Isso não vai acontecer. A sua hora vai ter o mesmo valor. Você só não pode colocar um valor muito acima se você trabalha poucas horas, porque senão a sua hora vai ficar muito, muito cara, um valor muito alto, tá? Então, eu vou somar todos esses itens, né? A minha hora multiplicada pelo tempo que eu usei para montar a peça, tá? A mesma coisa com das despesas fixas e somo com o custo da peça, de R$ 28,20. E aí vai dar o total de R$ 68,06, tá? Então, aqui, esse é o meu custo da peça. Eu gastei isso para montar a peça, já incluindo o valor do meu Prolabore, as despesas fixas e o custo de material, certo? Agora vem o ponto X da questão, que é a margem de lucro. Imagina você vender uma mochila lindona por R$ 68,00. Você não vai estar tendo prejuízo, entre aspas, mas você não tem lucro. Você está trabalhando apenas para cobrir as suas despesas, tá?
E você precisa ter uma margem de lucro, que eu vou explicar o porquê mais no finalzinho, tá bom? Todos os seus produtos você precisa incluir uma margem de lucro, beleza? Então, nessa peça aqui, eu vou colocar 50% de margem de lucro, tá? Que é a metade desse valor. De 68 dá 34,03, tá? Então, o valor da bolsa ficou R$ 102. R$ 102,09, que aí você vai arredondar para mais ou para menos, tá? Então, já tem a margem de lucro, certo? Então, já expliquei para vocês, né, que as despesas variáveis só existem quando ocorre a venda, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a margem de lucro, tá? O que é a margem de lucro? É uma porcentagem que você vai adicionar aqui quando você já tem o valor definido dos seus custos gerais. Então, você adiciona essa margem de lucro. Tem uma regra para definir a margem de lucro? Não, não tem uma regra. É você que vai determinar a sua margem de lucro. O mercado não impõe quanto você precisa colocar um valor mínimo, um valor máximo, tá? O que você precisa ter definido é que você vai conseguir vender com essa margem de lucro, tá? Eu garanto que eu consigo vender a minha peça com essa margem de lucro, porque é uma peça diferenciada, com muito valor agregado em todos os sentidos, com diferencial. Então, eu garanto que eu consigo colocar 50% de margem de lucro para mais nas minhas peças, tá bom? Então, tudo você tem que colocar a margem de lucro. E o porquê? Quando você realiza vendas, por exemplo, com cartão de crédito, você vai diminuir a sua margem de lucro. Por exemplo, nessa peça aqui, que eu coloquei 50% de margem de lucro, nesse caso, por exemplo, eu vendi com cartão e perdi 10% na venda. Então, a minha margem diminui para 40%. Então, eu não estou tendo prejuízo, eu só estou tendo uma margem de lucro menor, tá? E o que você tem que levar em consideração? Os itens adicionais também, né? Você precisa ter uma margem de lucro, porque você tem a embalagem que você está colocando, tem o cartão, a tag, etiqueta que você está colocando. Todos esses itens têm que ser levados em consideração. Então, se você não coloca a margem de lucro, você acaba trabalhando para cobrir despesas só e você acaba virando escrava do seu trabalho. E isso leva você a se desmotivar cada vez mais. Então, tem que ter sim uma margem de lucro, não pode deixar de colocar. Não é fazer isso daqui e multiplicar por 2, tá? Ou por 3, não é assim que faz, tá? Tem que ter a margem de lucro e isso é você que vai definir, tá? Não é sempre 50, depende muito do produto. E assim, gente, tem produto que eu não fico calculando hora, tempo, tá? Eu estipulo um valor mínimo, sendo super sincera com vocês. Por exemplo, um tapa-olho. Eu não fico calculando quantos tapa-olho eu consigo fazer com metro, quantas horas. É uma peça muito rápida de fazer, que você faz com sobrinhas de tecido, tá? Eu defino um valor mínimo para essas peças. Não fico calculando preço para essas peças miudinhas, não. Tá? E assim, não vou vender por qualquer valorzinho, não, porque a gente usou um retalhinho para fazer, não. Tá? Tem muito valor inserido, todo um trabalho, seu tempo, a sua criatividade, tá? Você tem que valorizar extremamente o seu tempo. Você não está trabalhando em linha de produção. O artesanato é feito um a um. Eu sempre observo isso é muito importante, tá? Então, essas peças mais miudinhas, por exemplo, um tapa-olho eu vendo por R$ 15. Uma bolsinha de moedinhas de 10 a 15 reais. Depende, né, do tecido que eu estou usando, do detalhe que tem na peça, tá? Essas coisinhas eu não fico calculando o preço, não.
tá? Essas peças que exigem mais tempo, né? Que você usa mais material, que são mais trabalhosas, aí requer mais cuidado, mais atenção, tá? Então, a margem de lucro é necessária para isso. Eu vou responder as perguntas, tá? No finalzinho, tá bom? Quem fez pergunta e eu não li, daqui a pouco eu vou parar aqui para responder as perguntas. Eu tô acabando aqui, aí os outros 30 minutos a gente usa para responder, tá? E para que você tem que ter essa margem de lucro, tá, gente? Olha só, conseguiu bater sua meta, fez seu Prolabore, teve a margem de lucro, guarda esse dinheiro, você precisa investir, né? De repente você quer investir em uma máquina nova, um equipamento novo, em cursos, você quer fazer um curso online, você quer comprar uma apostila, um projeto. Para isso que serve a margem de lucro, para você investir no seu negócio também, tá? Então, esses são os investimentos que você só vai conseguir realizar se você colocar margem de lucro nas suas peças, tá bom? Divulgação em anúncios nas redes sociais, importantíssimo, tá? Então, eu acredito que ficou claro para vocês. Tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui? Então, eu vou colocar os itens aqui mais uma vez repetindo, tá? Os itens que não podem ficar de fora, que são eles: mão de obra, o seu prolabore, que nada mais é que o seu salário, tá? As despesas fixas, que são aquelas que você tem que pagar, mesmo que você não venda, você tem que pagar. E não importa seu marido que paga a conta de luz, tem que colocar, nem que for um terço do valor, coloca. Já pensou, o marido perde trabalho? Quem é que vai pagar essa conta de luz, meu Deus do céu? É você. Então tem que pagar, tem que colocar, tá? Tem que colocar, gente. Ai, mas eu ganhei o tecido, vou cobrar mais barato. Ninguém sabe que você ganhou o tecido. Quanto custa o tecido? Cobra o preço do tecido. Ai, meu Deus. Vocês parem, hein? E as despesas variáveis, que são as taxas, né? A taxa de cartão, comissão. Taxa de cartão não dá para você já colocar. Você só vai diminuir na margem de lucro, tá? Então, por isso que tem que ter a margem de lucro. Porque as despesas variáveis só ocorrem quando a venda existe. Você não sabe se aquela venda vai ser cartão, se vai ser dinheiro, se vai ser cheque. Só não pode ser fiado, hein? Ai, vocês! Para com esse medo ai, vou vender fiado, não vou vender. Você deve estar tudo se descabelando aí vendendo fiado, hein? Vou puxar a orelha de vocês. Custo de material, tá? Que é uma despesa variável também. E a margem de lucro, tá? Alguém perguntou aí se a minha despesa se a minha margem de lucro é sempre 50%. Não, eu analiso muito cada peça, cada item. Tá? Não é, ai, gastei 10 reais de material, vou vender baratinho. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ver o resultado final, o tempo que você levou. Agora mesmo eu tô terminando agora um joguinho de roupa suja, roupa limpa para uma cliente e uma necessaire com aplique do Super Mario. Misericórdia. O dia inteiro para fazer. Demora para fazer. E eu sou detalhista, eu gosto de tudo bonitinho, certinho, alinhadinho, tá torto, desmanche, porque a gente entorta também. A gente erra, mas a gente desmancha e faz. Tá, gente? Então, valorize o tempo de vocês, o trabalho de vocês, mas busquem entregar o melhor sempre em todos os sentidos. Tá bom? Porque quando o cliente enxerga valor no que você faz, o preço é só um detalhe. Tá? O seu trabalho não é made in shine, não. Apesar de ter muita coisa linda lá. Agora, você quer ficar trabalhando igual escravo de noite, porque para você dar conta de ganhar tudo
tudo que você quer ganhar, vender muito baratinho, precinho, você vai virar escravo do seu trabalho, vai ter feriado, vai ter final de semana. E aí, ó, a energia vai lá embaixo, a criatividade vai lá embaixo, ninguém aguenta, ninguém dá conta não. Tá bom? Então, vamos às perguntas? Se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar no inbox depois, se eu não li aqui, tá bom? Vocês me mandem lá, pode colocar no quadrinho da pergunta que eu respondo, tá? Vamos lá, vou ver as perguntas aqui. Temos meia hora agora, hein? Vamos à primeira. Como calcular aqueles materiais que usamos em todas as peças, como linha, cola. Então, gente, essas coisinhas é difícil fracionar, né? Putz, quantas peças eu consigo fazer com rolo de linha para colocar o valor aqui? Não dá, gente. Se tem uma fórmula, eu não achei ainda. Então, isso fica na margem de lucro, tá, gente? Cola, essas coisinhas, às vezes é uma gotinha só que você usa, não dá pra fracionar essas coisas. Então, isso fica na margem de lucro, por isso que tem que ter, mais uma vez, tem que ter margem de lucro, tá? Porque aí vai ficar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais de peça para peça. Beleza? Outra pergunta, vamos lá. Usar aplicativos para calcular é seguro? Gente, nunca usei. Nunca usei aplicativo, tá? Eu sempre fiz de forma manual e vou falar o porquê para vocês, tá? Porque eu me obrigo a pensar, a raciocinar, a entender o que eu estou fazendo. Isso é muito importante. É seguro calcular? É seguro usar aplicativo? Se dentro do aplicativo tiver todos esses itens aqui, você tem que... Você pode usar sim. Você pode usar, facilita, né? Porque assim, gente, chega um momento que algumas coisas ficam no automático, tá? Tem peças que são muito similares, que você consegue notar que você usa o mesmo tempo de produção, praticamente o mesmo material. Então você não precisa, né, ficar todos os dias calculando. Isso você vai fazer no começo para entender, né, a diferença de uma peça para outra. Aí você fez uma mesma mochila, às vezes muda aí o preço do tecido. Aí você tem que levar isso em consideração. Aí você agregou um detalhe a mais ou tem um bordado, tá? Mas isso com o tempo você vai entendendo. Mas eu nunca usei aplicativo. No programa Venda Mais Seu Artesanato, as minhas arteiras têm uma planilha feita especialmente para elas, tá? Porque eu sou dessas. E aí tá lá para facilitar a vida, mas tem tudo isso daqui, não é um aplicativo. Foi uma planilha desenvolvida especialmente para o programa para facilitar esse lado. Tem planilha de precificação e planilha de fluxo de caixa, que a gente é chique, tá? Então, se o aplicativo tiver tudo isso, pode usar, tá bom? Mas eu não tenho nenhum para recomendar para dizer se é seguro, se não é, tá bom? Eu sempre gostei de fazer dessa forma, aprendi dessa forma, tá? Aprendi vendo, sendo curiosa e aprendi fazendo curso, tá bom? E aí teve sentido para mim, legal, eu faço dessa forma. E tem que fazer sentido para você também, beleza? Próxima pergunta. Vamos lá. Como calcular o valor da peça sem ter feito ela antes? Bom, o material você já consegue calcular. O que vai ficar faltando é o valor da hora, que você não sabe aí provavelmente quanto tempo você vai levar para fazer. Eu trabalharia com uma estimativa,
tá? Já fiz algo similar, acredito que eu leve mais ou menos X horas para fazer isso, depende muito do que você faz, né? De repente sei lá, uma peça de madeira que você precisa pintar, espera secar. Olha só o trabalho que dá, gente. Não pode cobrar precinho, hein? Pelo amor de Deus. Tem que valorizar a hora de vocês, tá? Então eu trabalharia com uma estimativa. Aí você passa o valor, fica tranquila, você não vai ter prejuízo. E aí depois você alinha, tá? Mas e se eu cobrar mais caro e depois ficar mais barato? Calma que tá tudo bem, a pessoa não vai vir atrás de você pra te cobrar isso depois. Fica tranquila, tá bom? Nha, nha, nha. Tá legal, Joyce? Você tá gostando, sua danadinha? Tô bem de olho nos seus posts lá, hein? Gostei do de hoje. Vamos para o próximo item. Próxima pergunta. Se eu já tenho material guardado há algum tempo e vou usá-lo, você atualiza o preço dele? Sim, sim. Eu atualizo sim. Porque senão o valor da sua peça pode ficar defasado, né? Quanto tempo que você tem aquele material? Eu, por exemplo, gente, tem pano que sai não sei da onde. Meu Deus do céu. Gente, de verdade, tá? Não importa de onde veio, não importa a fonte. Se você ganhou, se você tem uma amiga artesã que não quer mais trabalhar com artesanato, amiga, tô te dando, eu não quero mais. Pega pra você. Esquece que você ganhou, esquece que você comprou faz muito tempo. Trabalha com o atual, sim, tá? Porque senão pode defasar o seu preço e ninguém sabe que você já tinha, se você não tinha, tá bom? Eu faço dessa forma. E vou reafirmar, bater sempre nisso. Tem que fazer sentido para você, tá bom, gente? Vocês vão ver muitos formatos aí, tá? De preço, de cálculo. O importante é fazer sentido para vocês. E isso daqui não tem como dar errado, tá bom? Se você considerar tudo que você usa e fracionar, não tem como errar, tá bom? Pode ser que aí você trabalhe, por exemplo, um dia você fez, sei lá, 10 peças, né? Quando você faz na linha de produção, fica até mais fácil de você calcular. Por exemplo, ontem nós fizemos, eu e minha mãe, 4 bolsas, tá? E a gente conseguiu fazer o nosso valor do dia. Não é peça vendida, tá? Eu vendendo ou não, eu tenho que produzir um mínimo por dia, tá, gente? Mas não se prende nisso. Se você conseguir produzir mais, melhor ainda, tá? Mas eu tenho uma meta mensal, eu tenho uma meta diária. Se eu não bati essa meta nesse mês, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas eu tenho que correr atrás para não fechar no vermelho. E quando você, tipo, caramba, esse mês eu vendi pra caramba, vendi o dobro, não vai se empolgar e torrar tudo, vai se emocionar e fazer compra no shopping. Não tô falando pra não gastar, é importante, né? É importante, mas controla o seu dinheiro, tá bom, gente? Controla pra você ter uma margem de segurança sempre, tá bom? Tá bom, meninas? Joyce, linda. Andréia, sua danada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no aplicativo. Então, se tem material guardado aí, trabalha com o preço do momento, tá, gente? É isso mesmo. Gente, como eu corro atrás, ó, eu vou ser bem sincera com vocês, tá, gente? Quando eu decidi trabalhar nesse projeto Venda Mais Seu Artesanato, foi uma decisão, porque assim, eu sou da seguinte forma, se eu comecei a fazer, eu vou até o fim. Eu jamais ia me propor a, a ensinar vocês aqui, né? Pessoas que eu não sei nem de onde vem, gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países que se inscreveram para a semana do Venda Mais
artesanato, tem os Estados Unidos. Gente, eu jamais ia me propor a estar aqui se eu não conseguisse dar conta do recado. Então, assim, eu abri mão de muita coisa para estar aqui com vocês agora. De verdade, tá? De coração, assim, isso tem um valor imenso para mim. Imenso. Vocês não sabem o quanto isso me faz bem. Mas eu tive que fazer escolhas, tá? Eu, assim como vocês, eu dependo totalmente da minha arte, tá? Mas eu não tô 100% nela, tá? Eu tô muito focada no Venda Mais Seu Artesanato. Mas o que eu faço para vender, tá, gente? Porque assim, o meu foco é venda nas redes sociais. Venda presencial, que é o que eu ensino aqui para vocês, é vender pelas redes sociais. Porque eu comecei assim e sempre foi assim. E o porquê? Porque eu sempre tive vergonha, eu não queria ir na casa de ninguém para oferecer, eu não queria levar em lugar nenhum, porque eu não me via fazendo desse jeito. E aí, quando eu comecei, começou Facebook, naquela época era Orkut, Facebook, né? E eu aproveitei ao máximo essas ferramentas. Para vender aqui, gente, tem que fazer postagens todos os dias, incansavelmente, tá? Já pensei em desistir? Já pensei em desistir algumas vezes, mas passa rápido. Sabe por quê? Porque eu não me imagino fazendo outra coisa. Não me vejo. Se eu tivesse que hoje procurar um outro lugar para trabalhar, ou trabalhar para alguém, ou trabalhar na minha área de formação, que é turismo, para quem não sabe, eu sou turismóloga. Cara, eu não sei. Eu acho que eu ia voltar a fazer nada. Porque eu ia ficar totalmente perdida. Então, para bater meta, gente, tem que estar disposta. Você tem que estar disposta, gente. Eu trabalho muito o tempo inteiro. Hoje eu trabalho de segunda a segunda, porque é dar conta disso daqui e do meu ateliê. Eu tenho minha mãe, que é uma pessoa que, nossa, assim, eu não tenho o que falar dela. Eu acho que se não fosse ela, isso não seria possível hoje. Não ia conseguir estar aqui com vocês. Então, eu devo muito isso a ela, né? O Fábio também, que é meu parceiro. Porque vocês podem não imaginar, mas tem muita coisa por trás de tudo isso para chegar aqui. Então, vender aqui, bater meta, é não desistir nunca. Não desistir nunca, gente. Rede social é contato, é relacionamento. Se você postou um dia, posta no outro. Você postou uma coisa na segunda, repete aquela postagem, traz coisas que você fez há 2 meses atrás, replica isso, só muda o formato. Não fica esperando fazer coisa para postar. Não fica esperando estar perfeito para fazer. A gente tem essa coisa de tudo perfeitinho, não tô pronta. E aí a gente fica adiando, quando vai ver, já chegou Natal, Ano Novo, aí a gente refaz as promessas e começa tudo outra vez. Então a persistência, a determinação, tá bom? O que eu faço é isso, gente. É um trabalho incansável, tá? Eu não paro de fazer postagens. Hoje eu não faço todo dia com a mesma frequência que fazia hoje, porque eu tô dividida, tá? Mas é isso. Eu posto Facebook, Instagram, WhatsApp e Elo7. São as que eu alimento hoje, tá? Facebook, página, Instagram, WhatsApp e Elo7. Tenho lista de transmissão. Lista de transmissão não mando todo dia, que eu já falei em algumas lives para vocês. Quem quiser saber mais, tem vídeo no YouTube, como vender pelo WhatsApp através de lista, mas sempre põe nos stories, sempre, tá? Instagram também. O Instagram, eu sempre trabalhei mais com Facebook, tá? Eu tô explorando muito mais o Instagram agora. Eu sou meio que apaixonada pelo Facebook. Aqui no Venda Mais já é o contrário, né? Venda Mais eu abuso bastante do Instagram.
tá? Não tem ferramenta melhor ou pior, as duas são excelentes, as duas são resultados, tá? Eu sempre desprendi mais a minha energia no Facebook, tá bom? Mas tem que colocar em todas, tem que se programar, deixar de repente um dia só para tirar foto. Foto você tem que tirar no momento ali, porque você vai às vezes entregar a peça, não sei como você faz aí, tá? Mas de repente um dia ou dois na semana para editar as fotos, porque elas vão se acumulando e você vai postando. Tem que ter conteúdo de valor, sim, tá, gente? Não fica só postando venda, 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 venda. Quanto menos você falar de venda, mais você vende. Quanto menos você falar de venda, mais você vende. Você entra no Facebook para comprar? Você entra no Instagram para comprar? Pode ser que sim, de vez em quando, quase nunca. E com a sua audiência é a mesma coisa. As pessoas entram pra fuçar, ver a vida do artista, ver a Anitta rebolando. É assim que é, entendeu? Então você tem que entregar coisas interessantes, diquinhas, frasezinha, agradecer sempre. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? E quanto mais você faz, mais ideias vão surgir. Ai, não tô conseguindo. Começa fazendo uma vez por semana, mas não deixa de postar, nem que seja à venda. Até você se habituar, né? Você dar chance ao hábito novo. E você conseguir fazer isso com frequência, tá bom? Que mais? Esqueci. Eu fui ler aqui e me perdi. Então é isso, gente. Tem que postar a todo momento, tá? Se você posta de vez em quando, você vai vender de vez em quando. É isso que vai acontecer, tá bom? Então eu tô sempre me reinventando aí. Na Semana da Mulher, eu tinha umas peças aí e montei mais algumas. Tinha um estoquezinho, não muita coisa, não, tá? Mas as minhas peças, a minha ideia sempre foi essa, tá, gente? Eu nunca quis ter linha de produção. Eu nunca quis ficar trabalhando dia e noite que nem uma escrava. Por isso que eu faço peças diferentes, elas exigem mais meu tempo, mais minha dedicação, mas eu posso cobrar mais nelas, tá bom? Porque eu não quero vender igual todo mundo, eu quero ser diferente, tá bom? Então eu tenho mochila de 150, tenho mochila de 170, tenho bolsinha tiracolo de 60. Isso vai da visão de cada um, mas não tem. As peças que eu fiz ontem, por exemplo, nenhuma igual a outra. Todas diferentes, nunca mais vai ter outra igual. Então são peças totalmente exclusivas, só a pessoa vai ter. Então isso permite, né, me permite cobrar mais no meu trabalho, tá? Então, na Semana da Mulher, eu tinha algumas peças, fiz uma ação, foi super legal, consegui colocar quase 60 pessoas no meu grupo e eu vendi praticamente 80% das minhas peças. E o que ficou, que eu fiz um valor diferenciado, ficaram algumas coisas, eu voltei pro valor normal para quem quiser. Promoção é promoção, não comprou, perdeu. Entendeu? Então é assim, eu procuro fazer ação, sempre faço convite de lista, grupos também, eu tenho o grupo, tem alguns grupos, cuidado com o grupo, tá? Se você tá participando de grupo, esses grupos de free shop, precinho, esses grupos aí que a galera fica pechinchando, não vai divulgar o seu trabalho nesses grupos não, tá? Pelo amor de Deus. Seu trabalho é diferente, é artesanal, é feito à mão, não é fabricado na China, tá? Então, grupo, se for alinhado com o seu propósito, grupos de mamães, né? Grupos diferentes, principalmente aí dessa cidade, aí você participa e divulga lá dentro também, tá bom? Grupo de vendas. Ok, meninas? Desculpa a pergunta. Estou assistindo a live por indicação de uma amiga. A minha página no Facebook é o mesmo, é a mesma. Venda mais seu artesanato. É o mesmo nome aqui do Instagram, tá? Eu quero aprender a trabalhar com as redes sociais. Então vem comigo! Faz sua inscrição. Terminando aqui. Gente, quem não fez a inscrição ainda, terminando aqui, vai lá no link disponível na bio, aquelas letrinhas em azul. Começa agora, dia 18, a semana Venda Mais Seu Artesanato, tá?
um workshop 100% online, gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês a minha jornada, pontos importantes para você viver de artesanato, assim como eu vivo já há quase 9 anos, tá bom? Gratuito, você não paga nada. Ah, era essa pergunta que eu queria responder da cerâmicas em cores. Tenho que postar preço nas peças, nas postagens? Pode postar sim. Tem que postar. Quando o post for de venda direta, né? A intenção é vender mesmo ali, porque a gente pode vender sem falar da venda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu fiz um modelinho de bolsa nova. Sabe essas bolsas bolinhas? Não sei se vocês já viram aí, que é modinha, né? O que eu fiz? Eu estou dando nome nas minhas peças. Eu sempre fiz enquete, mas dessa vez eu fiz diferente. Eu pedi para as pessoas, eu dei 2 sugestões de nomes e pedi para elas colocarem nos comentários. Para quê? Para gerar engajamento, para as pessoas comentarem, né? Porque quanto mais pessoas comentam na sua publicação, mais o Facebook ou o Instagram distribui, né, essa sua divulgação, essa sua publicação para mais pessoas, tá? Então, eu vendi sem falar de venda. E aí, teve pessoas interessadas que perguntaram preço, que perguntaram valor, que me chamaram em inbox, teve gente que comprou. Então, é uma forma de vender sem falar de venda. Existem várias formas, tá bom? Então, mas quando tiver que colocar o preço, pode colocar. Se você trabalha com cartão de crédito, coloca o valor da parcela. Por exemplo, se é uma peça de R$ 90, eu coloco 3 de R$ 30. 3 vezes sem juros de R$ 30 no cartão de crédito. Porque a pessoa vai bater o olho na parcela, tipo, R$ 30, o que é R$ 30? Então coloca sempre o valor da parcela. Mas pode colocar, não é segredo, não fique com receio da pessoa achar caro. Porque não adianta nada você não colocar, aí a pessoa te chama, aí você fala o valor e tipo, beleza, né? Você não tem uma abordagem de venda, nada disso. Pode colocar sim, não tem problema nenhum colocar, não é errado, beleza? Então é isso, gente. Então, reforçando, aproveita, terminando aqui, vai lá na bio, faz a inscrição para a semana do Venda Mais Seu Artesanato. E participe, já tem muita gente inscrita, muita gente inscrita. Tem as perguntinhas do... Na verdade, eu já respondi, tá? Mas eu só vou falar o nome das meninas aqui que mandaram um e-mail, que foi a Kemily, a Maria, a Rejane, Valdenice e a Ana. Elas fizeram perguntas relacionadas à aula de hoje. Eu acredito que eu respondi a dúvida de vocês, né, meninas? Todas relacionadas à precificação. As meninas que estão se inscrevendo para a semana já estão mandando perguntinhas lá e algumas eu já estou respondendo. Não conseguiu fazer inscrição? Meu Deus! Eu vou encerrar a live agora, você vai sair daqui e vai lá na bio, @Venda Mais Seu Artesanato, tem as letrinhas em azul. Você clica lá que você consegue fazer a inscrição. Quem não conseguir, me chama no direct que a gente tenta fazer... Tenta não, que a gente manda o link para vocês, tá bom? Essa live vai ficar aqui por 24 horas, né? E vai pro YouTube também, mas ainda não tem o dia certo, mas vai pra lá também, tá bom? Gente, obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Tira um print aí, me marca. Por favor. Sou pidona, hein? Tira um print e me marca nos stories. Obrigado pela energia, pelo coração. Eu vou abrir a perguntas e respostas pro passo a passo de hoje. Se você não está acompanhando, sua danadinha, vai lá nos posts e vê o assunto de hoje, que eu tô falando sobre fotos. Você que tá tirando foto aí com um dolly aparecendo lá no fundo,
Pode prestar atenção, hein? Deixa a bagunça toda aí. Cadê sua vitrine da sua página? Olha o post de hoje, eu vou abrir perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida, eu vou fazer live rapidinho amanhã de manhã, eu acho. Amanhã de manhã, ou amanhã à tarde, ou amanhã à noite. Não sei, que amanhã o dia vai ser porreta. Gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo encontro. Um beijo. Tchau, tchau.